Bom, então tá. Produto vetorial. O produto da noite é o vetorial. O que é o vetorial? O vetorial ele vai ser denotado, e aqui eu vou, de novo, aqui eu vou falar bastante sobre anotação. Né? Quando eu estou me referindo a um produto escalar, eu vou usar um pontinho. Quando eu estou me referindo a um produto vetorial, eu vou usar esse símbolo. Tá? Que talvez seja mais comum para multiplicação. E o produto vetorial, ao contrário, tem esse nome porque ele resulta em um novo vetor. Tá? O produto vetorial ele resulta num novo vetor. O produto escalar ele resulta num número. Eu peguei o vetor U, multipliquei pelo vetor V e me deu um número. No produto vetorial, eu vou pegar o vetor U, vou multiplicar pelo vetor V, e isso vai me resultar num novo vetor. Ou seja, esse vetor, essa flechinha aqui em rosa, é um novo vetor. Tá? Tem uma série de implicações geométricas. Já vamos falar dela. Bom, já entro nisso aqui, depois do intervalo eu falo disso, mas eu quero deixar para o intervalo o seguinte, né? As contas. O produto vetorial ele é definido por um determinante. Então, se eu pegar o vetor U vezes o vetor V, então tem U vezes V. Então, esse vetor U, ele vem aqui. Os componentes, o I, o J e o K. Aqui está meu vetor V. Então, vai colocar aqui meu vetor V, nesta ordem. Não pode trocar a ordem, porque aqui a ordem dos fatores vai alterar o produto. Então, mesma lógica. E aqui, então, eu resolvi o determinante. Aqui, eu apresento a resolução determinante usando a regra de Laplace. Tá? Ah, professor, mas eu gosto de Sarri. Então, resolve por Sarri. Tanto faz ser Laplace ou Sarri. U e V. Então, o vetor, eu quero fazer U versus V. Então, aqui está meu vetor U e aqui está meu vetor V. Certo? Então tá, aqui eu apliquei a regra de Laplace, né? Ou seja, segurei o I, fiquei com esse vetor aqui. Ou melhor, fiquei com essa matriz. Segurei o J, fiquei com essa matriz. Segurei o K, fiquei com essa matriz. Calculei determinante 2 por 2, obtive esse resultado. Ah, mas eu gosto de Sarri. Tanto faz. Tá? Vai ter que chegar no mesmo resultado. Eu faço por Laplace, porque Laplace é mais organizado. Né? E se a gente mantém sempre a primeira linha como referência, a formulação de Laplace é essa e nunca vai mudar. Certo? Então, fica a critério de cada um. Né? Aqui está a formulação, vamos dizer assim, geral, né, para todo mundo. Bom, você pode pegar, seguir isso aqui, arrisca que não vai ter erro nenhum. Tá. Quando a gente fala de produto vetorial, o produto vetorial está ligado com a regra da mão direita, né? Que é algo que vocês trabalham lá na física, sempre relacionado com torque, com corrente, por exemplo. Você tem uma corrente elétrica e você está num fenômeno de indução, de vez em quando aparece regra da mão direita. Você está falando de torque, aparece regra da mão direita, né? E quando aparece a tal regra da mão direita, a gente está falando de produto vetorial. Tá? Eu não vou entrar muito nesses detalhes aqui, porque eles vão ter mais significados práticos lá nas disciplinas de vocês. Mas vocês acham tutoriais sobre isso facilmente no YouTube. Para quem tiver interesse maior. O importante aqui é destacar o seguinte, tá? Das multiplicações. Então, isso aqui é a definição do produto vetorial, né? Então, quando a gente vai definir isso aqui de forma algébrica, né?
vamos fazer a dedução daquela fórmula do determinante, ela sai por aqui. Tá? Bom, então, essa situação aqui, vamos ver o que acontece. A gente vai falar aqui disso aqui. Se a gente mudar a ordem dos fatores, isso vai alterar o produto? Vamos descobrir. Se eu fizer U vezes V é diferente de V vezes U, qual é a diferença entre multiplicar U por V e V por U? Tem uma diferença. Vamos descobrir qual é essa diferença. Então, se eu for fazer a letra A, vou fazer U por V. Tá? Eu vou botar o U aqui. Esse aqui é meu U. E eu vou colocar o V aqui. Então, essa é a ordem. O U e o V. Certo? Então, tá. Então, 3 menos 2 e 5. Menos 1, 3 e 4. Repara, eu estou colocando exatamente as componentes do I, componente do J, componente do K, bem organizado. As coisas são bem organizadas. Então, se eu estou usando a regra de Laplace, então, se eu vou segurar o Y, o I, né, sobrou menos 2, 5, 3 e 4. Se eu for segurar o J, vai sobrar 3 menos 1, 5 e 4. Se eu for segurar o K, vai ser 3 menos 1, menos 2 e 3. Esse sinal de menos aqui, ele é decorrente da relação da regra de Laplace, né, que vocês estudaram lá no grau A. Bom, calculando os determinantes, né, então nós temos menos 23i, menos 17j e mais 7k. Então, esse aqui é o resultado do U vezes V. Então, reparem, a diferença entre o escalar e o vetorial passa pelo resultado, né? No produto escalar, nós tínhamos um número, né? Encontrávamos um número. O produto vetorial ele vai resultar em um vetor. Agora, se eu for fazer o produto V vezes U, então nesse produto V vezes U, quem vai na segunda linha é o V, quem vai na terceira linha é o U. Então, novamente, se eu seguro aqui, fica 3, 4, menos 2 e 5. Se eu seguro aqui, vai ficar menos 1, 4, 3 e 5. Se eu seguro aqui, fica menos 1, 3, 3 e menos 2. E eu encontrei o quê? 23i, 17j, menos 7k. Né? Fazendo as multiplicações. Que resultado é esse? Repara, eles são diferentes? São. Além de eles serem diferentes, eles têm... Qual é a diferença entre eles? Eles têm sinais opostos. O que quer dizer isso para nós? Sentidos opostos. Exatamente. Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Tem. Então, o meu U vezes V. Vamos supor que o U vezes V aponte para cima. Né? Então, quer dizer que o meu V vezes U vai apontar para baixo. Tá? Então, eles são sentidos opostos, né? Como se fosse um cabo de força. E eles são tais, vamos pensar em cabo de força, é um cabo de força que não se mexe, né? Porque a intensidade deles, tanto para um sentido quanto para um sentido para o outro, é a mesma, né? Ou seja, o módulo de U vezes V é o mesmo módulo de V vezes U, né? Que é a raiz de 867. Certo? Então, isso aqui é bem importante nos darmos conta disso, né? Que nós temos, então, uma implicação geométrica importante né, é que quando se altera, né, os fatores, ou seja, a ordem dos fatores sim faz diferença, tá? E essa alteração da ordem dos fatores vai indicar em vetores com sentidos opostos. Bom,